Que alimentos fazem bem e que alimentos fazem mal para a sua cartilagem? Você sabe que alimentos podem favorecer o desenvolvimento de artrose ou quais alimentos podem te ajudar a prevenir a sua artrose ou diminuir a progressão dela? Vamos para algumas dicas, então, até antes de eu dizer especificamente o tipo de alimento, algumas dicas gerais, mas que valem muito, independente do alimento que eu vou falar para vocês aqui, tá? A primeira que eu diria é, não se prenda a detalhes, tá? Então, quando você for escolher, vamos dizer assim, que tipo de alimentação você vai seguir, mais importante do que eu posso comer isso, isso ou isso. Esse alimento pode, esse é proibido, esse é permitido. Em vez de ficar se apegando a minúcias, aprenda e entenda o conceito, a ideia geral daquele tipo de alimentação. De modo geral, o que é bom para a minha saúde? O que é ruim para a minha saúde? O que vai destruir a minha cartilagem? O conceito geral do tipo de alimento. Tá? Compreenda isso, porque a partir daí você vai inferir quais são os alimentos que se enquadram nisso ou não. É mais importante do que você ter uma listinha de alimentos proibidos ou não, porque todo lugar que você vai parar para comer, vai fazer feira, você vai tirar sua listinha e ver se aquilo ali pode ou não pode. Tá? Entenda o conceito e a ideia geral do tipo de alimentação que você vai seguir, do hábito alimentar que você vai seguir. Não se apegue a miudezas. O conceito agregado a esse também, e seria a segunda dica, é o que eu até citei aqui. Entenda o porquê. Entenda o que acontece quando você consome esse tipo de alimentos. Qual a razão de você consumir esse tipo de alimentos? Porque aí a coisa fica... Quando a gente dá uma justificativa para o nosso cérebro daquela conduta que nós estamos fazendo, ele aceita com muito mais facilidade. Nosso cérebro não aceita bem coisas sem razões, tá? Sem justificativa. Ah, você tem que comer isso, pronto, acabou. Tá, isso aí virou uma ordem. O cérebro, pelo contrário, tem tendência a enfrentar isso e a rechaçar. Então, a partir do momento que você dá uma explicação lógica para o seu cérebro, ó, eu vou me alimentar assim, por isso, por isso, por isso, que você compreende a razão de fazer aquilo, e é isso que eu vou trazer, estou trazendo para vocês aqui, vou apresentar dados, a coisa fica mais fácil. Fica automaticamente mais fácil. E é impressionante como vocês vão notar isso. Tá? Eu tenho muitos exemplos práticos disso. Tenho amigos que me perguntavam dicas e eu dizia, pô, a minha alimentação é assim, 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 cara, por tal razão, tal razão, tal razão. Olha que eu explicava. Ah, então vou tentar. Não dava certo. Ele não conseguia manter o hábito, ele abandonava em poucos meses. Os poucos amigos em que eu, além de explicar, e eu sempre falo, cara, lê esse livro aqui, entende o porquê que eu me alimento assim, para ver se faz sentido para você. Os poucos que pegaram e foram estudar e leram, até hoje seguem. Porque eles criaram a justificativa para eles, o cérebro dele entendeu por que ele ia fazer aquilo, por que fazia sentido fazer aquilo e não abandonaram mais esses determinados hábitos de alimentação. Terceira dica, veja se esse hábito que você pretende trazer para a sua vida, se é viável, se ele é realizável, se ele se encaixa na sua vida, se é possível fazer, tá? Não tente achar algo absurdo. O seu hábito alimentar vai ser comer o orgânico achado no solo da Índia. Cara, você vai fazer isso todos os dias da sua vida, daqui para frente? Não é razoável isso. Então, tente identificar se esse hábito que você pretende seguir, se ele é praticável na sua vida, se ele se encaixa na sua vida hoje. Com um detalhe, e aqui muita atenção, não menospreze a sua capacidade de adaptação. Nós, seres humanos, somos altamente adaptáveis. A gente é capaz de fazer o que tiver que fazer para sobreviver, tá? Então, quem você é hoje não é quem você será daqui 6 meses ou 3 meses a partir da sua mudança de hábitos alimentares. Então, coisas que você não imagina que sejam viáveis hoje, você pode olhar e falar assim, ah, é impossível me alimentar só disso. Começa, se dá essa chance. Eu garanto, testa 3 meses. Depois desse tempo, você vai começar a ver como você mudou. E você vai olhar para trás e falar, nossa, eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso e que fazer isso é muito mais fácil do que eu pensei, tá? Então, não menospreze a sua capacidade de adaptação, mas tente ver algo que seja minimamente aplicável ao seu dia a dia. E a quarta e última dica, que eu até falei aqui um pouco, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Seja o que for que você for escolher, até por uma das coisas que eu falei no início do vídeo, cada indivíduo é único, não existe uma regra que funcione para todos. Teste. Veja se serve para você, seja qual for o hábito alimentar que você for tentar seguir, seja qual for o profissional que está te aconselhando, pode ser o melhor do mundo. Os nutricionistas fazem muito isso. Então, teste, pegue um tipo de alimentação e fale, vou testar em mim 3 meses, 6 meses e vou ver como eu me sinto. Vou ver se é viável para a minha vida, vou ver se eu compreendi realmente o conceito, vou ver se a ideia me agrada e vou ver os resultados que isso traz na minha saúde. Então, se dê a chance de dar certo. Teste alguns meses e veja se aquele hábito alimentar se adequa a você, se você se sentiu muito bem fazendo ele. Aí o detalhe aqui, muito importante, é
Você pode tentar fazer isso por conta própria, mas vai ser uma sucessão de tentativas, tá? Talvez você tenha que tentar muitas vezes até encontrar uma que se adequa a você. E é aí que entra a minúcia, entra o expertise de um bom profissional de nutrição, da área de nutrição. Ele vai te ajudar, te orientar nesse caminho para que nesses testes que sejam necessário fazer o menor número possível de testes e que eles cheguem ao sucesso o mais rápido possível. Tá bom? Então essas são 4 dicas importantes que eu queria que vocês entendessem e colocassem dentro da cabeça de vocês. Entendam o conceito, a ideia geral, não se apeguem a miudezas. Entendam o porquê você está fazendo aquilo. Dê uma razão para o seu cérebro. Vejam se é viável, aplicável na vida de vocês, mas não menosprezem sua capacidade de adaptação. E teste, certo? 4 diquinhas básicas.